dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. Tema do programa de hoje: onde está a justiça de Deus quando alguém nasce com deficiências físicas ou mentais? A gente pode até colocar um problema de saúde. A gente pode até colocar quando alguém nasce rico e o outro nasce pobre. Quando alguém nasce cheio de oportunidades e o outro não tem tanta oportunidade. Bom, é esse o ponto fundamental que a doutrina espírita, os esclarecimentos espíritas fazem a gente entender que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus nos faz colher os frutos que nós plantamos no passado. A gente pode estender essa pergunta até outros. Por que eu nasci rico no Brasil? Por que eu nasci rico na Suécia? Por que eu nasci rico num país que está tendo um monte de guerra? É uma diferença. Existe uma diferença, não existe? E como? Por que eu nasci saudável no Brasil? Por que eu nasci saudável na Suécia? Por que eu nasci saudável no Oriente Médio? Vivendo aquele clima de guerras e disputas e conflitos armados. Por que eu não nasci num outro lugar? Então, a explicação aí, ela é muito simples. Ela é causa e efeito, tá? Eu estou, na verdade, colhendo os frutos daquilo que eu fiz no meu passado. Ou estou colhendo aquilo que eu defini como o melhor e o mais interessante para a quitação dos meus débitos. Ah, Sérgio, nascer deficiente físico, alguém vai querer isso? Existe um livro da Vera Lúcia Marizek, ela psicografou, né? O Espírito Antônio Carlos, chamado Por que Fui um Deficiente Mental? E existe um outro livro dela também, ela psicografou, pelo Espírito Rosângela, eu estou com ele aqui, O Difícil Caminho das Drogas. Olha, para quem conhece alguém que tenha problema com o fumo, com o álcool, com as drogas, vale a pena fazer a leitura desse livro. Tá aqui, ó, recomendo demais esse livro, tá? Vem o relato dos espíritos contando suas experiências, não só quando estavam encarnados, sofrendo e tinham problema das drogas, do álcool ou do cigarro, mas falando as consequências que eles tiveram ao desencarnar. Nós temos o corpo e tem uma camada que envolve o corpo, vamos dizer assim, né? Uma forma mais simples, chamada perispírito. É o nosso corpo espiritual. Quando a gente morre, o corpo físico vai embora, mas o corpo espiritual permanece. E quem faz isso, fuma, bebe, se droga ou não cuida da saúde, ele está destruindo também o corpo espiritual, mas o corpo espiritual não morre, mas ele fica destruído, ele fica comprometido. E aí aquele cara que fuma, que muito fumou, destruiu o pulmão dele, não raro reencarna com problemas respiratórios, com asmas, com bronquites e etc. Há também casos onde nasce deficiente físico por pedido. Por quê? Um exemplo, o suicídio, ele é um atentado contra a vida, contra as leis de Deus. Sofre consequências terríveis.
E aquele cara, às vezes, ele já se suicidou 1, 2, 3 vezes. Às vezes ele pede para voltar como um deficiente físico, voltar sem as mãos ou qualquer coisa assim. Existe um caso até que é relatado aqui nesse livro, com o propósito de quê? Dele conseguir ficar uma encarnação inteira sem se matar. Chico Xavier, casos de eutanásia que falam muito, né? Chico Xavier conta, ou melhor, conta um caso aí com o Chico Xavier, que ele foi visitar uma família muito pobre, morava isolado, assim, no mato, e aqueles amigos que o acompanhavam, né, acompanhavam o Chico Xavier, foram lá prestar aquela caridade. E era um sujeito, uma mãe muito pobre, uma família pobre, o cara era de cama, ele era todo, ficava assim, não podia fazer nada, não podia falar, não podia, ele era quase que um vegetal em cima da cama. E aí perguntaram para o Chico: Chico, não seria melhor fazer eutanásia com aquele cara, acabar com a vida dele? Aí o Chico falou, com a vidência dele, o esclarecimento, né? Ele falou: aquele cara, ele está ali, ele precisa estar ali daquele jeito. 2 motivos. Primeiro, para ele valorizar a vida. E segundo, foi um pedido dele, porque está sendo, depois de 3 ou 4 encarnações, a primeira onde ele não tem como se suicidar. Então ele está aprendendo a dar valor à vida. Não é esta encarnação que conta, são várias. É uma sequência, somos espíritos eternos. Então aquilo ali é um capítulo na história daquele espírito que ele está tendo um aprendizado. Então, tá aí. São vários esses motivos. E faz a gente entender a justiça de Deus e os sentimentos de causa, os valores de causa e efeito. Tá legal? Espero aí ter conseguido explicar para vocês, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!